Uma boa tarde a todos. Podem sentar, por gentileza. Deus tem falado, muito sobre maturidade. Ele precisa de filhos maduros e nesse processo de amadurecimento, nós ainda falamos no domingo que Deus usa a sua palavra, para nos levar a esse crescimento, a essa maturidade. Usa pessoas, muitas vezes como verdadeiras lixas para nos lapidar. Usa de circunstâncias. Nós vamos falar, sobre pessoas, relacionamentos. Nós precisamos aprender a lidar, com pessoas. Nós precisamos entender que todo problema sentimental, emocional, envolve pessoas, está relacionado, a pessoas que falaram, que fizeram, que não fizeram, Então, quando nós encontramos uma pessoa doente, emocionalmente, ferida, ofendida, amarga, chateada, depressiva, desanimada, de alguma forma isso está relacionado, a alguém. Alguém não correspondeu, não teve a atitude que ela, na cabeça dela, julga, acredita que a pessoa deveria ter tido. Então sempre está relacionado, problemas emocionais estão relacionados a pessoas. Pessoas amargas, são amargas por conta de alguma rejeição que sofreu, alguma crítica, enfim. Se nós não aprendermos a lidar com as pessoas, nós vamos ser pessoas infelizes, frustradas, porque Deus não nos criou para sermos uma ilha, para vivermos isolados, Deus nos fez a sua imagem e semelhança, como nós bem sabemos, e criou o homem, para se relacionar com ele. Tudo que mais Deus quer é que tenhamos intimidade, relacionamento com ele, vida com ele. Lembre-se que ao cair da tarde o Senhor ia, todos os dias no jardim se relacionar com o homem. Então Deus nos fez para isso, nos criou para isso, para o adorar, para nos relacionarmos com ele. E tudo começa com Deus. Tudo. Uma pessoa de difícil relacionamento, que não sabe se relacionar, não consegue se relacionar com as pessoas, muitas vezes consigo mesmo, é porque ela não ainda se relaciona com Deus. Ela não conhece a Deus, não se relaciona com Deus, por isso tem dificuldade para se relacionar consigo mesmo, com as pessoas, porque é a partir desse relacionamento com Deus que você se entende, se conhece, Nós já falamos sobre isso, nós nos entendemos, nos conhecemos, descobrimos quem somos, para o que fomos criados, todo o nosso potencial é descoberto a partir do momento que passamos
a nos relacionarmos com Deus. Então nós precisamos investir pesado nisso, num relacionamento com Deus, que é quando você se conhece, se descobre o seu potencial, né? É quando você se aceita, passa a se amar e então consegue amar os outros. Você se entende e começa a entender os outros. Então, o ponto de partida, sem dúvida, é um relacionamento com Deus. Nós precisamos de um relacionamento com Deus. Quer que cresçamos juntos. Ninguém cresce no isolamento. Precisamos da igreja. E por quê? Porque a verdadeira maturidade diz respeito a aprender a amar como Jesus amou. E não podemos, né, ser semelhantes a Jesus na prática sem que haja relacionamento com outras pessoas. Tudo, vamos lembrar disso, tudo está em torno do amor. Amar a Deus e amar aos outros. Vamos aqui em Efésios 5, versículo 1, na versão A Mensagem, que diz assim, ó: observem bem o que Deus faz e façam o mesmo. Hajam como filhos que aprendem com os pais. E o que Deus faz é principalmente amar vocês. Então veja bem, observem bem o que Deus faz e façam o mesmo. E o que Deus faz, principalmente, é amar vocês. Aprendam com Ele a vida de amor. Observem como Cristo nos amou. Seu amor não foi contido, foi extravagante. Vamos juntos aqui, ó. Ele não amou para receber algo em troca, mas para nos dar tudo de si. Então, queridos, amem da mesma maneira. Amem da mesma maneira. Ou seja, tudo que você fizer a alguém, faça por amor, né? E não para ser amado, porque Jesus não foi à cruz para ser amado. Ele não fez o que fez esperando receber algo em troca. É óbvio que se nós, né, retribuirmos tanto amor com amor, amando de todo o nosso coração, o benefício é nosso, né? Nada muda em Deus, em Jesus, se nós o amarmos, se nós, né, o adorarmos, o buscarmos, muda para nós, a nossa vida muda completamente, se entendemos que esse é o propósito da nossa vida, que para isso fomos criados, para o adorarmos, para o buscarmos, para o servirmos. Então, muda para nós. Deus continua sendo Deus, não muda nada para Deus. Agora, nós precisamos nos aprofundar nesse amor. Nesse amor, que ainda nessa versão diz aqui, né? Foi um amor extravagante. Não foi um amor contido, foi um amor extravagante. E ele não amou para receber algo em troca, mas para dar tudo de si. Tudo de si. Ou seja, foi um amor que envolveu doação, que envolveu entrega, que envolveu renúncia. Tudo o que ele fez, ele não fez para ser amado. Aí está o motivo de muitas pessoas estarem emocionalmente doentes. Elas não entenderam ainda, não vivem ainda com base nesse amor, no amor de Deus, no amor ágape, né? Nesse amor que inclusive já foi postado, se conseguirem colocar aí
aquela referência, eu acabei não trazendo aqui, foi postado nas redes sociais, aquela carta de Paulo, né, aos Coríntios, que fala do amor ágape, de como nós devemos amar, né, sem esperar exatamente nada em troca, que esse é o amor de Deus, um amor que não busca os seus interesses, um amor que não inveja, um amor que não suspeita mal, né? Quem realmente ama, se conseguirem colocar na versão NVI, pode colocar, eu só trouxe aqui isso. Olha só. Isso, começa no versículo 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, aqui fala de maturidade, né? Quando eu era menino, ou seja, infantil, né? Imaturo, eu tinha, né, um comportamento imaturo. Eu agia de forma imatura, né? Mas quando eu me tornei homem, ou seja, quando eu amadureci, eu atingi a maturidade, diga assim comigo, deixei para trás as coisas de menino. Agora pensa numa criança, como que uma criança reage a um não? Como que uma criança reage a uma correção, a uma disciplina? Eu tenho 3 crianças. Eu sei muito bem como minhas crianças reagem quando eu digo não, quando eu corrijo. Não vou aqui dar o exemplo, né, que vai ficar feio fazendo biquinho, fazendo birra, né, ou cruzando os braços, né? Mas é aquilo. Não quero, não vou, não gosto, né? E nunca mais, né? Eu não sou mais seu amigo, sua amiga. Eu tenho 2 filhas que teve um tempo que elas, qualquer coisa, não sou mais sua amiga, não sou mais sua amiga, não sou mais sua amiga. Não podia dizer não podia contrariar, não sou mais sua amiga. Então faz birra, faz manha, né? A criança, o ser humano por natureza é egoísta, né? O desafio em ser semelhante a Cristo está aí, porque naturalmente somos egoístas, autocentrados, né? Pensamos naturalmente mais em nós mesmos do que nos outros. Mas ser um servo, como foi dito no domingo também, né, numa das palavras, a primeira palavra do encerramento, falou bastante sobre isso. O servo pensa mais nos outros do que em si mesmo. E isso é obra do amor. Foi isso que Jesus fez, ele se esvaziou.
ele deixou sua glória, assumiu a forma de servo. Então, quer dizer, quem ama atua como servo. Quem anda em amor vive como um servo, serve, doa, se doa, renuncia, pensa mais nos outros do que em si mesmo. Como disse Paulo, tudo sofre. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Não busca seus interesses, não se ofende, não se ira facilmente. Nós vivemos num tempo, num mundo, né, de pessoas desequilibradas, facilmente afetadas. Tudo afeta, tudo ofende. Né? Você vê que por nada as pessoas se matam no trânsito. Né? Se matam. Um tira a vida do outro. É um mundo de ódio, um mundo de violência, o mundo é uma selva. É um querendo, né, tirar vantagem do outro, levar vantagem de cima do outro. Se nós realmente somos servos de Deus, filhos de Deus, nós seremos conhecidos pelo nosso caminhar em amor. É pelo nosso caminhar em amor. É por amarmos uns aos outros que o Senhor disse que seríamos conhecidos como seus discípulos. Vamos lá para 1 João, capítulo 2. 1 João 2:4. Olha só. Se alguém afirma, eu o conheço bem, mas não guarda seus mandamentos, é um mentiroso. Sua vida não combina com suas palavras. Mas aquele que guarda a palavra de Deus demonstra o amor amadurecido de Deus. É o único modo de saber que estamos em Deus. Quem afirma ser íntimo de Deus, diga comigo, deve viver o mesmo tipo de vida que Jesus viveu. Eu sou íntimo de Deus, eu conheço a Deus. Se alguém afirma que o conhece, se alguém afirma que é íntimo dele, então tem que ter o tipo de vida, o estilo de vida de Jesus. Deve viver como ele viveu. A primeira referência que eu li disse o quê? Observem bem o que Deus faz e façam o mesmo. Observa o que ele faz e faça o mesmo. O que ele faz? Né? Deus é muita coisa, mas sem sombra de dúvidas, ele é amor. Talvez a principal característica, Deus é forte, Deus é fiel, Deus é poderoso, Deus é muita coisa, mas Deus é amor. E se faltar essa característica, essa virtude em nós, eu não posso dizer que ele habita em mim, que eu sou íntimo dele, que eu o conheço. Porque se ele habita em mim, se eu sou íntimo dele, então eu vou amar, eu vou perdoar, eu serei uma pessoa misericordiosa, generosa. No versículo 9, aqui em João 2, quem diz que vive na luz de Deus e odeia o irmão, ainda está na escuridão. Quem ama seu irmão, vamos juntos, habita na luz de Deus. E não impede que brilhe a luz dos outros. Ou seja, ele não se incomoda, não se entristece quando vê um irmão prosperando, vencendo, crescendo. Ao contrário. Inclusive, eu já ouvi a bispa falar, isso é fato, a promoção de uma pessoa, né, muitas vezes acontece para trazer
à luz muitos corações. Às vezes o que eu quero, o que eu desejo, acontece na vida de um irmão primeiro, só para que saia, que venha à luz, né, o meu coração. Se eu me entristeço, se eu me chateio, se eu fico com inveja, se eu me sinto injustiçado, fica assim claro o porquê que na minha vida ainda não aconteceu. O porquê que Deus não pôde fazer na minha vida ainda. Quem está acompanhando? Às vezes a pessoa não para olhar para si, ela está tão focada nos outros, olhando para fora, olhando para a vida dos outros, que ela não para fazer essa análise, essa reflexão, né, do quanto ela ainda é imatura. O quanto ela é rasa espiritualmente falando. Quando nós olhamos para Davi e vemos, né, o quão longe ele foi, o tanto que Deus pôde honrá-lo, exaltá-lo, não foi por acaso. Não foi. A bispa recentemente falou daquele cântico de Davi, onde ele lamenta, ele chora a morte de Saul. Ele fala de Saul, ele fala da família de Saul, com admiração. Ele enaltece o homem que fez da vida dele um inferno. Ele não faz uma festa quando recebe a notícia que quem queria a sua morte veio a óbito. Não, ele entra em luto. Ele lamenta. Ele honra o homem que queria a sua cabeça. É muito forte, muito profundo isso, né? O sujeito que transformou a vida dele no inferno, que o fez por um tempo viver como um fugitivo. Esse homem morre e ele vai lá prestar suas condolências, faz um cântico honrando aquele homem, falando, né, de Saul como se ele tivesse sido um grande rei, e ele não foi. Então ele plantou honra. Ele plantou na vida do Saul o que ele queria receber. Não foi por acaso que esse homem foi tão honrado, tão grande. Ele era grande por dentro. Não tinha tudo naquele momento, quando soube que Saul tinha morrido, não tinha tudo para se sentir justificado, né? Para festejar, ainda que internamente, teve o que merecia, bem feito, foi tarde. Não. Então ele mostra uma grandeza interna que possibilitou essa grandeza externa. E Deus está à procura dessas pessoas maduras, dessas pessoas que são grandes dentro, que chora, né, quando o outro chora. Não literalmente, né? Porque Deus não quer pessoas melindrosas, sentimentais, mas que sente a dor do outro. E também se alegra com a alegria do outro, que se coloca no lugar do outro. Então, quem diz que vive na luz de Deus e odeia o seu irmão, está na escuridão. Quem ama o seu irmão habita na luz de Deus e não impede que brilhe a luz dos outros. Ao contrário, ele quer que os outros brilhem. Ele quer que todos cresçam. Quando você encontra uma pessoa que pensa, né, dessa forma, se alguém ganha, significa que eu estou perdendo, essa pessoa é um miserável. Mas quando você encontra uma pessoa que não quer subir sozinho, que quer crescer, mas quer levar o maior número de pessoas consigo, essa pessoa mostra que tem o caráter de Deus, que Deus habita nela. Essa pessoa. Mas quem odeia ainda está na escuridão, tropeçando, e não sabe que o fim está próximo, pois não consegue enxergar nada. Ainda aqui em 1 João
capítulo 3, no 11, esta é a mensagem original que ouvimos. Diga comigo, devemos amar uns aos outros. No 18, meus filhos queridos, não vamos apenas falar de amor, vamos praticar o amor verdadeiro. Porque falar de amor, né, não é tão difícil. Dizer que ama a Deus, ama as pessoas, não é tão difícil. Vamos praticar o verdadeiro amor. É o único modo de saber se estamos vivendo a realidade de Deus. É também o caminho para acabar com as autocríticas que nos enfraquecem, mesmo quando procedem. O que isso quer dizer? O que nós temos falado. Pare de falar negativamente acerca de si mesmo. Não fale mal de si mesmo. Não seja aquela pessoa que vive se depreciando, que tem um olhar negativo acerca de si mesmo. Você não pode se ver pequeno, incapaz, menor. Você não pode se ver como um cão morto, um gafanhoto. Não, você tem que olhar para si mesmo através do olhar de Deus. Quando Deus olha para nós, Ele não enxerga derrotados, fracos. Ele não enxerga pessoas pequenas, mas pessoas feitas à sua imagem e semelhança, pessoas geradas, criadas para um propósito grandioso e glorioso, pessoas dotadas de dons, talentos, muito potencial. Acontece que na vida de muitos esse potencial está abafado, está escondido, está debaixo de medo, insegurança, complexos, culpa, condenação, tem tanta coisa ali, fortalezas que precisam ser rompidas, pensamentos mentirosos que abafam esse potencial, que impede que saia para fora quem você realmente é. Então você precisa receber esse amor de Deus. Nós precisamos. Todos os dias, como você ouve continuamente, né, nos programas, dizer, declarar, Deus me ama. A bispa sempre está falando isso, sempre repetindo isso no programa. Você já disse isso hoje, Deus me ama. Porque é importante você ter consciência do amor de Deus, de que é uma pessoa amada, de que é um filho amado por Deus. Se eu sei que Deus me ama, eu não vou acreditar no pior. Eu não vou acreditar que Deus tem o pior para mim. Eu não vou acreditar nas mentiras que o diabo me conta. E ele está aí o tempo todo, tentando, sequestrar a sua mente com pensamentos estúpidos, pensamentos negativos acerca de si mesmo. Então, quem conhece o amor de Deus, quem já recebeu esse amor de Deus, não vive com essas autocríticas. Eu preciso ter consciência das minhas fraquezas, limitações, para levar, ao próprio Deus e pedir a Ele que me ajude a vencer, me ajude a superar, mas jamais ficar naquela, eu não consigo, porque eu sou assim, porque eu sou assado, porque eu não tenho essa capacidade, porque eu não tenho esse talento, porque eu não tenho esse conhecimento, essa coisa de se depreciar, isso não é de Deus. Isso não é de Deus, não provém do Espírito de Deus. É o diabo que quer que você se veja da pior maneira, Isso enfraquece, as autocríticas que nos enfraquecem mesmo quando procede. Talvez até seja mesmo que eu seja uma pessoa indisciplinada, mas você tem aprendido a fazer o quê? A declarar o que você quer ser, o que você quer viver. Não diga que você é fraco, diga eu sou forte. A Bíblia não fala, diga o fraco, eu sou forte. Diga o fraco, talvez realmente eu seja fraco, mas eu não vou ficar falando eu sou fraco. Talvez eu realmente
tenha um desvio de caráter, mas eu vou declarar que já fui feito justiça de Deus, que sou uma nova criatura, que o Senhor me fez um novo homem. E por aí vai. Não diga, não fale, não valide na sua vida as obras do diabo, né? Não enalteça os feitos do diabo na sua vida, se ele conseguiu através, né, de acontecimentos, pessoas usadas por ele, se ele conseguiu deformar o teu caráter, se ele conseguiu, né, estabelecer dentro de você mentiras, não fica ali validando, enaltecendo as obras dele. Talvez você realmente se tornou muita coisa que você originalmente não é. Mas agora você tem que crer na palavra e declarar, falar aquilo que Deus fala ao teu respeito. Então diga que você é capaz, pode, que você é um filho amado por Deus, que você é capaz sim de perdoar. Tem gente que vive dizendo, eu não consigo perdoar, eu não consigo esquecer. Bom, se isso é o que sai de você, palavras têm poder, isso vai criando vida. Quanto mais você fala que não pode isso, não pode aquilo, realmente, nunca vai conseguir. Mas se mesmo se sentindo incapaz para algo, você começa a dizer, eu sou capaz, eu sou capaz, eu sou capaz, eu consigo, eu vou dar conta, né? Eu tenho graça para isso. Isso vai criando vida. Isso vai criando vida. Deus é maior que nosso coração ansioso e sabe mais a nosso respeito que nós mesmos. Vamos juntos dizer isso? Diga, Deus é maior que nosso coração ansioso. Diga bem forte, sabe mais a nosso respeito que nós mesmos. Então confie na visão que Deus tem de você e não na visão que você tem de si mesmo. Talvez a visão que você tem de si mesmo é a visão que, né, de alguém, que você pegou de alguém. Quantas pessoas que passam a olhar para si mesmas, né, e ter uma impressão, né, de si mesmas que tem a ver com a impressão que alguém teve. Porque alguém falou que ele é assim, porque alguém disse que ele é assim, então ele começou a se ver dessa forma. Deus sabe mais a teu respeito do que você mesmo. Então confie no que ele diz ao teu respeito, confie no que, na visão que ele tem de você. Eu sempre dou o exemplo do Gideão, que é um exemplo bem claro. Ele não se via como um guerreiro poderoso, mas o Senhor o chamou dessa forma, né? E mesmo não se sentindo essa pessoa poderosa, capaz, mesmo com medo, foi avançando, foi dando os seus passos de fé, foi se colocando no lugar que Deus queria que ele estivesse, que era, né, lutando contra os midianitas. E quando por fim ele foi com 300 valentes, ele estava onde Deus queria que ele estivesse, estava fazendo o que Deus queria que ele fizesse, e deu muito certo. Deus foi com ele. Deus só precisava que ele cresce e se colocasse naquela posição. Então, Deus sabe bem mais do que você mesmo, né, quem você é. Aqui no capítulo 4, agora versículo 7, diz assim, ó, meus amigos amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem da parte de Deus. Quem ama é nascido de Deus e tem um relacionamento real com Ele. Vou repetir, quem ama é nascido de Deus e tem um relacionamento real com Ele. Não, essa pessoa realmente se relaciona com Deus. Por quê? Porque anda em amor, porque ama. Porque ama. Quem se recusa a amar não sabe o que mais importa sobre Deus. Pois Deus, diga comigo, Deus
é amor. Vocês não podem conhecê-lo se não amam. Ou seja, é impossível uma pessoa conhecer a Deus e não amar. E não andar em amor. Isso não quer dizer que ela não vai sentir, né, raiva, ódio, mas quando ela conhece a Deus, ela suprime esses sentimentos, ela domina esses sentimentos. Se ela realmente ama, conhece a Deus, o amor, o perdão, a misericórdia vai sobressair ao sentimento de raiva, de vingança, de ódio. Quem se recusa a amar não sabe o que mais importa sobre Deus, pois Deus é amor. Vocês não podem conhecê-lo se não amam. Foi assim que Deus demonstrou o seu amor por nós. Deus enviou o seu Filho, seu único Filho ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. É desse amor que estamos falando. Não que tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como sacrifício para purificar nossos pecados e consertar os danos que eles causaram em nosso relacionamento com Deus. No 11, meus amigos, queridos, se Deus nos amou assim, então devemos amar uns aos outros. Se Deus nos amou dessa forma, se entregando, se doando, né? Se sacrificando por nós, é como nós devemos amar uns aos outros. Olha só, ninguém viu Deus, nunca. Mas, se amarmos uns aos outros, Deus habitará no íntimo do nosso ser, e seu amor será completo em nós. Amor perfeito. 17. Deus é amor. Quando passamos a habitar permanentemente no amor, vivendo uma vida de amor, vivemos em Deus e Deus vive em nós. Assim o amor tem o controle da casa. Fica à vontade, amadurece em nós. E não temos mais preocupação com o dia do juízo. Nossa situação no mundo é idêntica à de Cristo. No amor não há espaço para o medo. O amor amadurecido expulsa o medo. Considerando que o medo causa uma vida vacilante, cheia de temores, medo da morte, medo do julgamento, podemos dizer que quem tem medo não está completamente aperfeiçoado no amor. Mas nós podemos desfrutar o amor, amar e ser amados, pois primeiro fomos amados, por isso agora podemos amar. Então, primeiro fomos amados, recebemos o amor de Deus, o que nos capacita a amarmos uns aos outros. A verdade é que Ele nos amou primeiro. Se alguém se vangloria dizendo, eu amo a Deus, mas odeia e despreza seu irmão, diga comigo, é mentiroso. Se não ama a pessoa que vê, como pode amar a Deus a quem não vê? É uma pergunta que coloca muita gente em xeque, né? É um xeque-mate. E agora? Se não ama a pessoa que vê, como pode amar a Deus que não vê? Ou seja, hipocrisia, mentira. A prova de que eu amo a Deus é quando eu amo o meu próximo, eu amo as pessoas, eu amo quem eu vejo. Uma vez eu ouvi, se não me engano, o bispo Anderson falando no culto, né, que não confia, não faz negócio com uma pessoa que não é fiel, né, ao seu cônjuge. Quando eu não lembro se ele estava negociando com alguém, alguma coisa, e ele descobriu que aquela pessoa traía o seu cônjuge, né, e ali já foi, né, a resposta que ele precisava, né, para encerrar aquela negociação. Porque ele pensou, bom, se essa pessoa não é fiel
ao seu cônjuge, não é honesta com o seu cônjuge, vai ser honesta comigo? O que me garante que ela está sendo sincera, verdadeira, falando a verdade para mim, se ela não é honesta, verdadeira, fiel ao cônjuge dela? Então ali já foi o bastante, já foi o suficiente para ele cortar aquela negociação. Porque é exatamente isso, é bíblico, né? Quem não é fiel ao homem que está vendo, não é fiel a Deus. Porque o temor de Deus, a fidelidade a Deus vai me levar a ser fiel e íntegro para com as pessoas. Se eu amo a Deus, não tem como eu não amar o próximo. Se eu recebi o amor de Deus, então eu vou amar as pessoas, perdoar as pessoas, ser misericordioso com as pessoas. Então, quando você encontra uma pessoa magoada, ofendida, rancorosa, amarga, ressentida, é porque essa pessoa, ela ainda não recebeu o amor de Deus. Essa pessoa ainda não compreendeu o verdadeiro amor de Deus, né? Ela vive aquele amor à base de interesse, aquele amor hipócrita, mas não amor ágape. E nós precisamos entender sobre esse amor. Como eu disse, foi postado esse texto da carta de Paulo aos Coríntios, que fala sobre amor, porque nós temos que declarar palavras como essa, declarar que nós, né, amamos como o Senhor ama, porque a maneira como nós damos testemunho de que realmente somos filhos de Deus, servos do Senhor, discípulos do Senhor. O Senhor disse: vocês serão conhecidos como meus discípulos por amarem uns aos outros. E quantas pessoas que estão fechadas, estão magoadas, ofendidas. Eu ainda, aqui em João, nessa Bíblia, a mensagem, tem uma oração contemplativa, né, que eu achei bem interessante, que eu vou ler, e eu penso que algumas pessoas deveriam fazer essa oração, né, e dar sequência, né, da sua maneira, com os nomes que lhe cabe, quando eu encerrá-la. Que diz assim, amado Senhor Jesus, ajuda-me a amar o grupo de pessoas que designaste como tua igreja, teu corpo. Ajuda-me a vê-los como minha família. Conceda-me a graça de aceitar todos os membros dessa família. Não simplesmente tolerá-los, mas tratá-los com ternura, com todo amor e afeição com as quais quero ser tratado. Ajuda-me a entender que assim como não há famílias perfeitas, também não há igrejas perfeitas. Como eu disse, muita gente precisa fazer essa oração. Porque quando você encontra um desviado, alguém que se afastou, é assim, como dois são quatro. Muitas vezes você pergunta, por que você parou? Então, fulano, ciclano, né? Agiu assim, falou assim comigo. Quer dizer, alguém fez algo, alguém falou algo, alguém teve uma atitude que o ofendeu. A maioria das pessoas que se afastam, que se desviam e que estão lá feridas, estão porque não aprenderam a andar em amor. Não aprenderam a amar como o Senhor ama. Espera muito das pessoas. Se faz algo, faz para ser amado e não porque ama. E aí se ofende, se entristece, se amarga. Alguns até saem da igreja. Então essa oração tem que ser feita. Ajuda-me
a entender que assim como não há famílias perfeitas, também não há igrejas perfeitas. Quem já divergiu em casa de um familiar? Quem já discutiu com um familiar em casa? Levanta a mão. Bem alto. É isso. Você já divergiu de filho, de cônjuge, né? No entanto, espero eu que você esteja aí com o seu cônjuge, com o seu filho, né? Porque só crianças da idade da minha filha, que já até faz um tempinho que não fala mais isso, que tem esse tipo de reação, né? Não sou mais sua amiga, não quero mais contato com você. Só criança. Então você tem divergência, você tem discussões, né? Mas você passa por cima daquilo, você releva, você perdoa, você resolve aquilo, porque é o conselho que a palavra de Deus nos dá, né? Não se põe o sol sobre a vossa ira, resolva logo essa questão, porque o problema não é você irar, o problema é você, né, guardar isso. Então vai e resolva a questão, vá e lide com o que tem que lidar, né? Mas não fica guardando isso. Todos eles são, assim como eu também sou, uma obra em construção. É a oração que eu estou lendo. Todos eles são, assim como eu também sou, digo, uma obra em construção. Quer dizer, eu não sou perfeito, eu não estou pronto. Eu também tenho falhas. Eu também erro. Me decepcionei com fulano. Eu estou decepcionado. Eu nunca esperava que o fulano tivesse essa atitude. Estou profundamente magoado, ferido. Isso não foi certo. Isso não foi justo. Eu já disse para pessoas, você está certa e errada ao mesmo tempo. Certa no sentido de que aquela pessoa não deveria agir assim. Errada no sentido de estar sendo afetada e movida pelos sentimentos que essa situação causou. Sim, aquela pessoa poderia ter agido de outra forma, mas não agiu. Poderia ter falado de outra forma, mas não falou. Ela está errada? Sim, mas você também. Você está certo em dizer que ela está errada, mas está errada em se mover pelos sentimentos que essa situação, que essa divergência, que esse acontecimento gerou em você. Quem entendeu isso? As coisas acontecem. E muitas vezes Deus permite situações, circunstâncias, pessoas difíceis no nosso caminho para desenvolver nossa fé. A nossa capacidade de amar, de perdoar, de ser misericordioso, longânimo. Deus permite. E eu estou melhorando, crescendo, evoluindo com a palavra que eu estou ouvindo, com as pessoas com quem eu estou me relacionando. Eu estou ficando melhor com as circunstâncias que Deus permite, para ver o que é que vai sair, ou eu estou sendo reprovado nesses testes. Olha só, concluindo aqui a oração. Assim como tu és paciente com a obra que está sendo feita na minha vida, permita-me que eu seja paciente com a obra que está sendo feita neles. Ora especialmente pelo meu relacionamento com... Aí você dá os nomes, né? Dá os nomes. Senhor, me ajuda a ser paciente com aquela pessoa. Como o Senhor tem sido paciente comigo. Porque muitas vezes é assim, né? Não suporto essa pessoa. Não aguento mais lidar com essa pessoa. Imagina se Deus fosse, né, agir da mesma forma para conosco. Imagina. Só que a Bíblia diz, por exemplo, na questão do perdão, que nós devemos, né, se queremos receber o perdão de Deus, devemos perdoarmos uns aos outros.
né? Todos nós precisamos de perdão, então precisamos aprender a perdoar uns aos outros. Senão, podemos não ser perdoados. Podemos. Não podemos cair naquela condição daquela parábola do credor incompassivo, uma coisa assim, que teve a sua dívida perdoada, né, uma dívida altíssima, o seu senhor o perdoou, só que ele também tinha servos que deviam a ele, né? E ele não tratou o servo como foi tratado. A dívida dele foi perdoada, mas quando o servo dele veio pedir, né, misericórdia, ele não agiu com misericórdia. Ele não quis saber. Né? Claro que quem age dessa forma não termina bem. Deus é justo. Deus é amor, mas também Deus é justiça. Você recebeu misericórdia, mas não é misericordioso, não vai ficar por isso mesmo. Efésios 4, 24. 24, 32 diz assim, ó. Agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado, uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro, uma vida que muda para melhor a conduta de vocês e que faz o caráter de Deus tornar-se realidade em nossa vida. Essa nova vida traz mudanças. Chega de mentiras, chega de fingimento, falem a verdade. No corpo de Cristo estamos, antes de tudo, conectados uns com os outros. Vamos juntos aqui, pessoal? Diga, no corpo de Cristo estamos, antes de tudo, conectados uns com os outros. Quer dizer, se afeta um, afeta todos. Por isso que a Bíblia compara a igreja, né, a um corpo que possui muitos membros. Se a unha do dedão encrava, o corpo todo sente. Então afeta um, afeta todos. Se você mente para alguém, está mentindo para você mesmo. É normal ficar com raiva. É claro que todos sentem raiva, mas não alimentem vingança no coração. Não deixem que a raiva domine muito tempo. Diga comigo, resolvam o problema antes de dormir. Ou em outra tradução, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Aconteceu alguma coisa, não guarda de um dia para o outro. Vai, resolva, vai, lide, vá e perdoe, peça perdão, quebra a barreira, mas não deixa que um sentimento ruim cresça. Porque sentimentos crescem. Sentimentos crescem. E Saul é um exemplo disso. Começou com ciúmes besta, que logo tornou-se uma inveja, um ódio, uma obsessão, que tomou a mente dele, que enlouqueceu aquele homem, que o cegou. E ele não fez outra coisa a não ser perseguir Davi. Devia estar lutando contra os filisteus, devia estar fazendo o que Davi fez quando assumiu o trono, expulsando os jebuseus, conquistando Jebus, que era o coração de Canaã. Não, estava lá mobilizando o exército para perseguir um homem que nem inimigo era um aliado dele. Tudo por quê? Porque um sentimento nasceu, cresceu, né? Tomou a vida dele, cegou ele completamente. Então, resolva um problema antes de dormir. Eu gosto dessa expressão aqui, ó, não deem mole para o diabo. Não brinque com o diabo. Né? Leve a sério, né, as coisas espirituais. Não deem mole para o diabo. Não deixem que ele prejudique a vida de vocês. Vocês costumavam roubar para levar vantagem, não façam isso.
Arruma um emprego decente, até mesmo para poder ajudar os que não têm condições de trabalhar. Tenham cuidado com a maneira de falar. Nunca saia da boca de vocês besteira ou baixaria. Falem apenas o que é útil e que ajude os outros. Diga assim comigo, cada palavra de vocês deve ser um presente. Guarde isso. Quando eu li essa frase aqui, eu pensei, será que eu tenho presenteado as pessoas? Quando foi a última vez que eu presenteei alguém? Então, se cada palavra minha tem que ser um presente, ou seja, algo que vai, qual é a sensação que você tem quando recebe um presente? Quando é presenteado? O que você causa na vida de uma pessoa que você presenteia? Você arranca sorrisos da pessoa, sim ou não? Você alegra o coração dela. Quer ver quem tem a linguagem de amor, que é presente. Você vê, eu tenho uma filha que eu vim descobrir que uma das linguagens dela é presente. A menina fica eufórica, é como se ela, ai meu Deus, aquela coisa assim que parece que nunca ganhou nada na vida, Então, arranque sorriso das pessoas com suas palavras, valide mais, elogie mais, reconheça, o que as pessoas fazem de bom para você, e tudo é treino, tem gente que não tem essa facilidade, não é dela elogiar, reconhecer. Mas ainda ontem, numa reunião, isso foi dito, vamos parar de falar negativo, e assim, focar nos defeitos, nas falhas, muitas vezes. Porque às vezes nós somos bons para falar dos nossos defeitos, mas não temos dificuldade para falar das nossas qualidades. E o mesmo acontece com os outros. Sabemos falar tudo de ruim de uma pessoa. Quer ver quando você atende casal que está brigado? Pessoa pinta para você um monstro. Fala tudo de ruim da pessoa. Aí quando você conversa com a pessoa, não é tudo aquilo. A pessoa deu uma exagerada, falou demais. Focou tanto nos defeitos que não viu as qualidades, deixou de ver as qualidades. E é o que eu te falei, é o que nós estamos falando. Se eu quero algo diferente, eu preciso trazer isso à existência. Meu marido é assim. Não, fala que ele é o contrário. Minha esposa, fala, refira-se a ela como você quer que ela seja. Para de falar negativo a teu respeito, negativo a respeito dos outros, e profetiza. Declara, se a pessoa inteligente, sabe, é capaz, a minha esposa é uma mulher virtuosa, meus filhos são educados. Esse menino não tem jeito, essa criança não tem jeito, essa criança não para, essa criança é isso. Tem gente que, sem perceber, está ali sentenciando, amaldiçoando, falando negativo, dando força, contribuindo para que um comportamento que o desagrada continue, se agrave. Ainda mais porque ele fala o que ele está vendo. Essa criança é imperativa, essa criança não para, essa criança é agitada, essa criança só me dá trabalho, essa criança não faz nada direito. Esse sujeito não sabe nada, esse empregado não serve para nada. Ele quer empregados eficientes, mas só sentencia. Esse sujeito é burro, esse sujeito não faz nada direito. Então, declare o contrário. A teu respeito, a respeito dos outros, traz à vida o que você quer viver. Então, cada palavra de vocês deve ser um presente. Então, lembre-se continuamente dessa frase e procure presentear mais as pessoas. Não entristeçam Deus, não lhe causem nenhum desgosto.
O Espírito Santo que se move e respira em vocês é quem nos leva à intimidade com Deus e os deixa em condições de se relacionar com Ele. Não desprezem este presente maravilhoso. Nada de conversa profana, difamadora e nociva. Sejam gentis e sensíveis ao próximo. Perdoem-se uns aos outros como Deus em Cristo os perdoou. Perdão total e incondicional. Amém, gente? Todo problema emocional, sentimental, tem a ver com problemas de relacionamento. Envolve relacionamento. Enquanto nós não nos relacionarmos com Deus, teremos dificuldade em nos relacionar com a gente mesmo, com as pessoas. Muitos, por estar tão distante de Deus, né, vai se isolando, vai se fechando para as pessoas, vai se tornando cada vez mais amargo, né? E no fundo a pessoa quer ser amada, quer se dar bem com as pessoas, só que ela não se relaciona com Deus, ela não recebe o amor de Deus. Então ela não consegue se amar, ela não consegue se perdoar, ela não consegue enxergar o seu valor, né? E ela acaba reproduzindo isso em todos os relacionamentos. Ela não valoriza, ela só critica, né? Como ela se diminui, ela tende a fazer isso com os outros. Ela vive se depreciando, então ela faz isso com os outros. Nós precisamos nos relacionarmos com Deus. Deus tem trabalhado maturidade, e a maturidade é vista nos relacionamentos. Toda pessoa de difícil relacionamento mostra o quanto ainda é infantil, raso na fé, o quanto falta-lhe de Deus. Quanto mais cheios de Deus, mais cheios do Espírito Santo, mais amorosos, mais sensíveis, mais misericordiosos, mais disposição teremos de estender a mão, de ajudar, e mais parecidos seremos com Cristo. Amém? Fique em pé, por gentileza, com o seu propósito aí nas mãos, coloca no teu coração, fecha os seus olhos. Deus quer que cresçamos, que nos tornemos filhos maduros. Deus quer nos elevar, no mínimo 10 vezes mais, em todos os sentidos. Deus tem muito para confiar nas nossas mãos esse ano, muito para realizar por nosso intermédio, mas enquanto formos pessoas infantis, crianças, né? Ainda aqui em Efésios, no capítulo 4, versículo 14, diz assim, ó, chega de ser criança. Chega de ser criança. Não dá para tolerar gente ingênua, bebezinhos que são alvos fáceis. Deus quer que cresçamos. Deus quer que cresçamos. Quando você encontra uma pessoa sentimental, que tudo ofende, tudo chateia, tudo magoa, tudo entristece, que não sabe lidar com uma crítica, uma correção, que se amarga. Quando nós encontramos uma pessoa invejosa, nós encontramos um infantil na fé. Alguém que se incomoda com o sucesso e o crescimento dos outros. Isso mostra que a pessoa é infantil, é pequena por dentro. Nós precisamos amadurecer. Deus não pode colocar coisas de adulto nas mãos de crianças.
E o que mostra a nossa maturidade é a nossa capacidade de andar em amor, de perdoar, de agir com misericórdia. Deus quer que cada palavra, cada atitude minha e sua possa edificar os outros. Deus quer que você ame como Cristo amou. Observe o que Ele faz e faça o mesmo. Foi o que eu li no início. Observem o que Ele faz e faça o mesmo. Ele não amou para receber algo em troca, mas para dar tudo de si. Então, queridos, amem da mesma maneira. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, eu oro em favor do teu povo e peço que o Senhor fale mais aos nossos corações. Eu creio que há, meu Deus, pessoas que precisam fazer essa oração. Essa oração, meu Deus, pedindo ajuda para amar. Pedindo ajuda para ser misericordioso para com os outros. Porque da mesma forma, meu Deus, que ela está em construção, não é um produto pronto, ainda precisa, e até o fim o Senhor estará lidando conosco, nos aperfeiçoando. Ela precisa ter esse mesmo olhar para com os outros, entender que todos estamos no mesmo processo. Então o Senhor nos ajuda. Eu oro para que o Senhor nos ajude. Nos conceda a graça de aceitar todos os membros dessa família, porque quem tem o Senhor como Pai não escolhe irmãos. Quebra barreiras, meu Deus. Em nome de Jesus. Se há pessoas guardando algum sentimento, guardando, meu Deus, uma raiva, um ódio no seu coração, que ela decida, meu Deus, porque tudo é questão de decisão, que ela decida perdoar, esquecer a ofensa. Como Abigail disse para Davi, em relação ao seu próprio marido, que foi um tolo: esqueça a ofensa, meu rei, não vale a pena. Não deixe esse sentimento roubar coisas tão grandes, tão poderosas. Quantas vezes, meu Deus, nós temos coisas tão grandiosas à nossa frente, à nossa disposição, e um sentimento miserável está nos roubando, nos privando. Saul teve o seu destino alterado por conta de um sentimento. E eu oro para que o Senhor nos guarde de sermos roubados como ele foi, roubado como Esaú foi, roubado como Caim foi. Nos guarda, meu Deus, de sermos dominados por sentimentos. E ajuda-nos a dominá-los, a vencê-los. Ajuda-nos, meu Deus, a receber esse amor incondicional e amar e perdoar da mesma forma que fomos amados e perdoados pelo Senhor. Eu peço essa maturidade, esse crescimento, eu peço que nos ajude nesse processo de amadurecimento, que possamos nos tornar filhos maduros, com quem o Senhor pode contar, pessoas que o Senhor pode usar, pessoas, meu Deus, que por onde passar, meu Deus, aonde estiver, vai exalar o teu perfume, vai ser, meu Deus, uma representação do Senhor, em nome de Jesus. O Senhor é muita coisa, dentre tantas coisas que o Senhor é amor. Então que essa virtude seja visível em nós, nos nossos relacionamentos, em nome de Jesus. Eu oro por cada projeto, cada sonho, eu peço cura, meu Deus, sentimental, cura emocional,
que se houver algum sentimento, meu Deus, maligno, negativo, miserável, tendo poder, alguma mágoa, algum ressentimento, que isso caia por terra, agora, em nome de Jesus, que ela substitua, meu Pai, esse sentimento de ofensa por misericórdia, em nome de Jesus, que ela decida, meu Deus, amar, perdoar, meu Deus, se doar, se sacrificar, renunciar, cobrir. É isso que o Senhor espera de nós. Esse é o comportamento que o Senhor quer que tenhamos. Então nos ajuda, nos auxilia, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Eu abençoo cada um. Eu te agradeço por essa oportunidade. Eu agradeço, meu Deus, por essas direções. E eu agradeço porque eu creio que cada um, meu Deus, vai sair daqui com essa decisão tomada de agir como o Senhor agiu conosco, de amar como o Senhor nos ama, de fazer o que o Senhor faz, que é nos amar. Muito obrigado a Deus por tudo. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. Nós precisamos de força,